Está começando o MMA com Osvaldo, podcast dele, o maior especialista em MMA do Brasil e do mundo, Osvaldo. Infelizmente, no episódio de hoje, ele não pôde estar aqui gravando com a gente, ele está trabalhando para o governo chinês, ele está enchendo alguns balões, o que está dando alguns conflitos internacionais, mas é o trampo dele, é o trabalho dele, ficar enchendo balão. Ele tá com a bochecha machucada, daí falou, pô, tá ruim de gravar hoje, e mandou 2 estagiários para participar. Eu sou Alexandre Níquel, Alexandre Níquel, N-I-C-K-E-L. E eu sou o Thiago Pamplona, Thiago Pamplona, Thiago sem H. Não é balão, tá, Alexandre? Isso é o que a mídia quer que você ache que é. Na verdade, são naves alienígenas ocupadas por criaturas extraterrestres que estão, por algum motivo desconhecido, visitando a nossa Terra. Eu já acho que é uma tática para chamar a atenção, que eles chamam, né? Eles desviam a atenção enquanto as bolachinhas de pacote recheado estão só encolhendo. E aí, eu acho que a Traquinas foi lá e jogou uma outra coisa para desviar a atenção internacional. Traquinas Morango cada vez menor, tá aqui a denúncia. Mas vamos falar de lutinha. A gente teve esse UFC aí que teve um main event que eu acho que foi melhor do que muita gente esperava, né? Foi... Na verdade, acho que muita gente... Assim, os fãs mais raiz, né? O raiz tava esperando realmente uma grande luta, porque era o primeiro pound for pound contra o segundo pound for pound. Mas algo sem precedentes. Mas não tinha aquele lance, né? Não tinha. Não tinha. Me parece que o UFC não tava querendo muito promover essa luta, estavam mais preocupados com o Power Slap. Ficou essa denúncia aqui no episódio passado, pra quem acompanhou. Mas a luta foi muito boa. Tiveram algumas outras lutas boas nesse card também. O card foi bom. Mas tu já quer falar da principal logo, de cara? Quero, porque eu acho que ela foi... Eu acho que quando a gente acerta, a gente tem que falar. E ela foi muito parecida com o que a gente imaginava, né? Eu acho que a gente imaginava que o Volkanovski ia conseguir se defender bem. Não ia conseguir defender todas as quedas, mas ia conseguir se defender bem no chão. E que ele ia conseguir chegar a bater no Makhachev. A gente também, acho que tinha aquela impressão de que o Makhachev ia ganhar por pontos. Talvez tenha sido um resultado que... Acho que não chegou a ser polêmico, né? Ele não chegou a dividir, tipo assim, não foi um roubo. Mas tem uma galera que achou que o Volkanovski ganhou, né? Então eu acho que a gente acertou bem na previsão. Então eu acho que a gente tem que falar dessa luta. Você falou que o resultado não foi polêmico. Ele foi polêmico, né? Porque teve gente grande, gente importante que dividiu o resultado, né? Tipo o Joe Rogan falou, outros lutadores falaram que foi um roubo. Eu não acho que foi um roubo. Eu não acho nem que foi uma luta, assim, que dá pra discutir muito. Eu acho que teve uma vitória clara de 3 rounds ali do Makhachev. Teve um juiz que deu 4 rounds pro Makhachev, eu acho que não. Eu acho que o Volkanovski ganhou ali bem. O terceiro e o quinto foi aquela luta clássica de 3 rounds a 2, sem muito espaço para argumentação, né? Dizer que foi um roubo é exagero. Dizer que o Volkanovski ganhou... dá pra dizer. Mas dizer que foi um roubo é demais. É demais. Então... Não foi roubo. Não foi roubo. E Sérgio Moro ladrão. O que... Absolutamente do nada. Falando nisso, outro dia, beijo pra Ariane Sorriso, nosso ouvinte. Comentei alguma coisa lá no meu Twitter. E aí ela é Bolsonaro, né? Pra caralho, assim. E aí ela comentou alguma coisa assim, tipo, Lula ladrão! Do nada, tá ligado? Do nada. Aí eu, caralho, isso, qual foi ela? O seu presidente, não sei o quê. Aí eu, véi, assim, eu não votei nele também, mas não é o nosso presidente, tá ligado? Ele foi eleito democraticamente. Mas, tipo assim, foi, do nada, absolutamente nada. Lula ladrão! Era uma coisa assim sobre... Tá convidadíssimo aqui pro episódio. A gente vai fazer um episódio especial, política no MMA com ela. E vai ser... Todo mundo de verde e amarelo. Iradíssimo. Nós vamos invadir o Senado e fazer o episódio lá. A gente vai invadir o estúdio do UFC e vai gravar de lá, na cadeira do André Azevedo. Tem participação do Mamãe Falei do Boulos. Vai ser episódio...
democrático. Democrático. Um espaço para todos. Outra coisa que me trouxe muita alegria, foi ver o... Foi pro caralho esse episódio já. Foi ver o Yair Pantera, cara. Yair Pantera, eu acho que ele foi o... Se fosse num evento que tivesse um main event ainda com mais disposição, apesar dessa luta ter sido, que nem tu falou, pros fãs raiz, uma luta grande, mas se fosse um Conor e Chandler e tivesse esse co-main event, o Yair ia estar em outro patamar, porque foi pra calar a boca dos críticos. Não, foi uma luta. Eu acho que ele fez uma luta muito do caralho, cara. A impressão que eu já tive em outras lutas dele é que ele fazia uns golpes plásticos e umas paradas e sempre lutava bem e dava um jeito às vezes de ganhar no final, mas parece que nesse ele pensou assim, e se eu bater um pouquinho mais forte? Foi esse o pensamento dele antes da luta, cara, porque a impressão que deu olhando a luta foi exatamente essa, ele bateu 20% mais forte em tudo. Não sei se tu teve essa mesma impressão, exata mesma impressão. Tive, eu acho que o que aconteceu com o Yair Rodrigues, mas antes de falar disso, você tem completa razão, acho que não estão dando a atenção que ele deveria, né? Pouco se fala aí sobre o Yair Rodrigues campeão, né? Porque de fato ele é campeão interino, mas é campeão, tá com o cinturão em casa. Acho que estão falando pouco desse UFC de uma forma geral, né? Estão falando só dessa polêmica, dessa possível revanche, mas realmente estão faltando dar o crédito pro menino Pantera, que eu desacreditei dele, né? Falei que eu não botava mais tanta fé. E eu acho que muita gente também, porque ele foi um daqueles casos que esperava-se muito dele, e aí acabou que ele foi morrendo, né? Eu fui dar uma olhada aqui no retrospecto dele no histórico. Ele fez 30 anos ano passado, no final do ano passado, então é um cara novo pra caramba. Entrou no UFC em 2014, então há quase 10 anos atrás. Ele entrou no UFC com 21 ou 22 anos. Teve 6 vitórias seguidas, incluindo vitórias sobre Dan Hooker, Alex Caceres, André Fili, e a gente ficou, porra, esse bicho é bom, né? E muito novo. E aí perdeu pro Frank Edgar, que foi aquela luta meio que decepcionante pra todo mundo. E aí, depois dessa luta com o Frank Edgar, ele foi demitido do UFC. Não sei se tu lembra disso. Ele foi demitido, mas não foi um hiato? Como é que foi aquilo? Tu se lembra? Ele chegou a ser desligado. Porque não tava rolando luta pra ele tava negando umas lutas. Eu acho que talvez ele tenha sentido que era jovem demais, precisava amadurecer, ou a equipe dele, não sei exatamente o que foi que aconteceu. E aí ele ficou um tempo sem lutar, um pouco mais de um ano, e aí depois foi readmitido pelo UFC, foi quando ele fez aquele lutão com o Chan Sung Jung, que ele tava perdendo pro Chan Sung Jung, mas tirou aquele nocaute da cartola, aquela cotovelada giratória de baixo pra cima. Negócio lindíssimo, mas ainda ficou aquela má impressão dele, né? Porque ele tava perdendo a luta. Então ele já não era... Mas é que aquela cotovela foi tão mágica, foi tão duplo twist carpado, aquilo foi tão... Eu não sei, eu olhei pra aquilo e pensei, foda, eu não pensei, pô, deixou uma má impressão. Te deixou uma má impressão aquilo, cara? Não é que é uma má impressão, talvez eu tenha usado a palavra errada. Vulnerabilidade, talvez. Ele já tinha mostrado essa brecha contra o Frank Edgar, ele já tinha mostrado algum tipo de vulnerabilidade quando não casou a luta dele com o Zabit, que era a luta que todo mundo queria ver, que foi marcada e remarcada várias vezes, e não aconteceu, aparentemente por culpa dele. Então a gente já estava desacreditado dele, né? Então quando ele tomou esse pau do zumbi coreano e ainda conseguiu nocautear, não foi assim, tipo, caralho, que nocaute, foi... conseguiu nocaute, mas estava tomando um pau. E aí ele teve aquela luta com o Jeremy Stephens logo depois, que foi uma luta sem resultado, e aí depois teve a revanche, venceu, perdeu pro Max Holloway, e aí venceu o Brian Ortega numa vitória boa, e aí colocaram ele nesse cinturão interino, tava desacreditado, mas realmente, como você falou, a performance dele foi incrível. Foi de um lutador maduro, foi de um lutador que tava sabendo o que tava fazendo, tava batendo no lugar certo, tava com um gameplay bom, foi melhor em cima, o Josh Emmett teve que colocar ele pra baixo. Quando tava no chão, no primeiro round, tava fazendo um jogo de guarda muito bom. Aquela cotovelada lá, velho, que troço horroroso. Já tava catando um braço ali, acho que pra quem é do jiu-jitsu, que assistiu essa luta, tava desesperado porque o triângulo tava na cara, mas a impressão que eu tinha é que ele sabia que o triângulo tava na cara e não queria dar o bote se não fosse na hora certa. Porque ele tava dominando um braço. Ele deixou dar uma amolecida no cadê um knockdownzinho. Vou deixar aqui pra ele achar até uma saída e poder desistir, assim.
Eu acho que ele quis deixar o Josh Emmett confiante. A impressão que eu tenho é essa, de não vou ficar dando bote agora porque ele vai saber que tem alguma coisa, vou deixar ele confiante que na hora que ele vacilar eu pego. E foi exatamente o que aconteceu. Ele tava ensaiando um triângulo várias vezes, de novo, né, quem é do jiu-jitsu, quem treina jiu-jitsu viu isso aí, e aí quando pegou, foi pro caralho. Quando pegou, Josh Emmett foi de Americanas e teve que bater. E aí, assim... Quero muito ver ele com o Volkanovski. Não sei se vai dar jogo, né? Eu imagino que o Volkanovski naquela posição que o Josh Emmett se encontrou ali na guarda fechada, na curta distância, eu acho que o Volkanovski vai causar um dano muito grande no Pantera. Mas é o clássico duelo de estilos, né? O cara que precisa controlar a distância e ficar chutando, e o outro que precisa encurtar pra botar pra baixo, ou pra trabalhar nos cruzados ali. Então, vai ser uma luta muito interessante. Eu quero muito ver essa luta, mais do que essa revanche com o Makhachev, pra ser bem sincero. Tô contigo, e acho que o Yair Pantera leva. Acho que ele surpreende. Vai entrar como um azarão, e acho que ele vai muito ter azarão. uma superioridade que o Volkanovski nunca encontrou de alguém que controle distância. E alguém que use chute para controlar a distância. E acho que beleza, o Volkanovski vai dar umas quedas, vai conseguir também. Ele nem é o senhor quedista, mas vai dar umas quedas no jogo lá, mas não vai conseguir tirar muita coisa dessas quedas. Ele não vai ficar em cima 5 rounds. Então, acho que o Yair Rodrigues vai vencer essa provável luta aí. Teve uma outra coisa interessante nessa luta, que quando mostrou o Tale of the Tape, né, aquele quadro comparativo lá, eu vi que a diferença de altura era grande. Eu acho que o Emmett tem 1,69 e o Pantera 1,80. Mas a diferença de envergadura não era tão grande assim. O Yair Rodrigues também tem 1,80 de envergadura, enquanto o Emmett tinha, sei lá, 1,78, alguma coisa, era muito próximo de envergadura. Então, se ele fosse querer manter a distância na mão, o Josh Emmett ia chegar mais perto dele, porque a envergadura era parecida. Então ele manteve a distância com chute. Por isso que ele chutou muito, né? Chutou muito na cabeça, chutou muito na perna, chutou muito no corpo. Teve um chute que ele fez, que é aquele question mark, né? Que ele faz que vai dar embaixo e dar em cima, que foi coisa linda. Gostei muito da performance do Yair Rodrigues, lutou inteligente, usou as pernas para manter a distância e realmente não deu chance, assim, pro Josh Emmett se encontrar. Eu quero chamar a atenção aqui de uma outra luta. Eu quero chamar a atenção de um derrotado. Porque eu sei que tu é muito fã do Jack Della Maddalena, e ele ganhou a luta tranquilamente em 2:13 do Randy Brown. Mas eu acho que o Randy Brown é melhor do que eu acho que ele pode ser um cara muito foda, cara. Eu acho que ele tem alguma coisa. Eu não sei se eu tô ficando louco, eu não sei se é aquela movimentação que me impressiona, que impressiona quem não entende, mas tem alguma coisa ali ou eu tô viajando? Não, o Randy Brown é muito bom. E quando eu tava assistindo essa luta, eu tive essa impressão, né? De que, caramba, como é que eu gosto mais do Jack Della Maddalena do que do Randy Brown? Porque o estilo dele é muito massa, né? Aquele cara longo, base aberta, jabeando bem, controlando Rapidinho. bem. E o Jack Della Maddalena, ele tem uma guardinha esquisita, assim. Ele fecha com a mãozinha dobrada. É um negócio que ele não parece um lutador, tá ligado? Mas ele é muito bom, velho. Ele é um estilo que eu não curto muito, que é aquele estilo fechadinho, esperando a hora certa. Mas é um cara muito bom e os resultados estão aí pra isso. E finalizou, né? Balançou o Randy Brown e finalizou. Mas voltando a falar do Randy Brown, que você tava falando bem dele, acho sim ele um cara promissor, acho um cara muito bom e eu gosto muito do estilo dele também. Não sei se é material pra ser um campeão, mas certamente um bem posicionado ali no top 10 eu acho que vai continuar. E o Della Maddalena pediu uma luta que é uma luta que eu tenho certeza que tu vai querer ver, que é contra o Vicente Luque. Della Maddalena contra o Vicente Luque. E eu vi uma entrevista do Vicente Luque no ConnectCast. Quero mandar um grande beijo pro pessoal do ConnectCast. O Alexandre Beijo, também. ConnectCast. Alexandre também é o nome do cara. E aí é muito engraçado o Vicente Luque falando, porque tu vê que claramente ele é um psicopata, né? Tipo assim, claramente. Porque ele fala assim, ele fala que não sente medo, e ele realmente não sente medo, né? Ele fala, que eu não sinto dor, não sinto medo, daí eu acho que eu não vou ser nocauteado, e foi meu erro, não sei o quê. E tu vê que ele tá falando a verdade, cara. É muito assustador. Eu acho que dos lutadores, assim, dando entrevistas, os papinhos dos caras, eu acho que talvez ele seja... Não que isso seja uma grande vantagem pra ele, mas eu acho que ele é um dos mais psicopatas, assim, né? Assim, eu acredito que ele não sente medo. Assim. Porque
ele não só fala isso, né? A luta dele é isso. Ele vai pra cima e ele vai pra trocar porrada e foda-se. Mas o engraçado, ele falou que ele não sente dor também. Mas é aquele negócio que eu te falo, que eu sempre falo, velho. Não sente dor lá dentro. Não sente. Você sente eu dor consigo, depois do banho. Eu consigo. Tu tem um medinho, né, de tomar soco na cara? O que tu acha, Pamplona? Qual a pessoa que ia responder? Pouquíssimas pessoas do mundo responderiam a uma coisa diferente. É claro. Tu acha que pro cara ser lutador, ele tem que ser assim, psicopata? Ou tem espaço pra um Rodolfo Vieira da vida que tem medo de tomar soco na cara e que fala que tem medo de tomar soco na cara? Ah, não, acho que tem pra caralho. Se tu olhar como é que é o Saint-Pierre falando, o John Jones também fala, que o cara se sabota, sei lá, pra ter uma desculpa, fazer que perder. Esses caras tudo tem medo pra caralho, é um outro tipo de combustível. Mas eu acho, por eu ser cagão, eu acho muito intimidador quando tu vê que o outro cara não tem, assim, não é o mesmo HD que o teu, né? É isso e lutador religioso, que é morrer de medo. Lutador religioso. Se o Vicente Luque virar, tipo, se converter pra caralho assim, ele vai ser a pessoa mais assustadora do mundo, velho. Se ele ficar. Vai assassinar pessoas em nome de Jesus. Ele é the Silent Assassin, né? O apelido dele. Aí ele vai ser o The Christian Assassin. Ele. Se ele fosse. Lembra aquele cara que lutou contra o Royce Grace? Como é que é? O Kimba? Não é Kimba. É o cara que entrava carregando uma cruz. Tô ligado. Não lembro o nome dele, nem fudendo. Mas tô ligado. Tinha que ser o. É um nome com K, eu acho, cara. Tinha que ser o. Ele tinha que andar. O Vicente Luque entrar com uma cruz também. Assim, qualquer lutador que entrasse com uma cruz me cagar assim de um jeito. Ele entra com a cruz e 2 romanos atrás chicoteando as costas dele. Essa entrada aí já teve várias vezes, né? É assustador, velho. Teve mais alguma coisa que chamou tua atenção nesse evento? Não sei se chama atenção, mas dá pra falar aqui da luta do Justin Tafa com o Parker Porter, que a gente tinha falado que ou seria uma luta muito chata ou seria um nocaute rápido, né? Graças a Deus foi um nocaute rápido. O Justin Tafa nocauteou ele no primeiro round, o Parker Porter foi pra cima dele, feito louco, e simplesmente jogou o rosto na mão esquerda dele e quase se nocauteou. Teve a luta que também foi empate, a luta que abriu o card principal, né? Um empate majoritário, que é quando 2 juízes veem a luta como empate e o terceiro juiz dá a vitória para um dos 2. E no card preliminar, a gente teve a vitória do Cleidson, que foi uma belíssima vitória. Tu chegou a ver essa luta? Não, eu vi que também quem venceu foi da equipe do Charlinho, né? Que a gente tinha visto a odd, colocaram basicamente para alimentar o outro cara, né? Ele tava numa odd 4-1, sei lá, uma coisa assim. O Elvis Brenner, ele lutou com o Zubaira Tukhugov, que é um cara já conhecido assim, realmente foi isso. Colocaram ele lá pra perder, pra ser mais uma luta ali pro Zubaira. Se eu não me engano, ele tava pagando 5, 6, alguma coisa assim, né? Era um dos maiores azarões do cara. E ele lutou de igual pra igual com o Tukhugov. Eu tava assistindo essa luta no meio de uma festa, então não tava realmente prestando atenção, tava vendo ali alguns momentos, conversando, dando olhada. E aí, quando acabou a luta, eu falei, não, o Zubaira ganhou tranquilo. Massa que o Elvis Brenner foi pra cima, né? Não se deixou intimidar, lutou bem, irado. Mas não ganhou essa luta. Os comentaristas também falaram na hora que ele não ganhou. E aí, rapaziada, me dá um 30-27, 29-28 pra ele. Decisão unânime. E eu fiquei, caramba, curioso, né? Enxerguei bem errado, mas enfim, não tava prestando atenção. Achei que tinha sido só uma observação enviesada da minha parte. E aí abri o MMA Decisions logo depois e toda a mídia especializada dando vitória pro Tukhugov de 30-27 ou 29-28. Todos. Não teve ninguém que pontuou essa luta pro Elvis Brenner. Mas isso aí é a natureza se curando, né? O planeta Terra se curando. Porque a gente sofre muito de... Reparação histórica, né? A gente toma muito... O brasileiro toma muito mais ao contrário de tomar uns roubos do que roubar, né? É verdade. É bem esporádico quando acontece uma dessas pra nós, assim. Então, quando acontece, não acontece. É vitória legítima, 3 pontos, Elvis campeão, rumo ao cinturão, tem que fazer assim quando acabar. É isso aí, velho. É isso aí. Eu não acho que foi assim, do pouco que eu vi, né? Um roubo, meu Deus do céu. Não é tipo Maldonado e Fedor, tá ligado? Mas foi uma vitória, assim, e pelo que a galera tá falando, também vitória clara do Tukhugov.
Mas vida que segue. Sério? Parabéns para o Elvis Breno, que estreou bem, estreou com uma vitória controversa, mas estreou com vitória, como o Nico falou, que vale os 3 pontos. E voltando a falar do Cleidson, que você me interrompeu, não deixou eu terminar, agora eu vou lhe interromper porque você me interrompeu. Cleidson deu uma blitz no Shane Ross, nocauteou ainda no primeiro minuto do primeiro round. Foi realmente uma vitória bonita. Quando o cara balançou, ele jogou joelhada, rodado, braço, perna, cabeçada, rolou de tudo e nocauteou muito deliciosamente. Bom. Vamos para as notícias, então. Com luta já marcada em abril contra Jeremy Stephens no boxe, José Aldo já negocia duelo contra Floyd Mayweather na Arábia Saudita para junho ou julho. Tomara que não seja só exibiçãozinha, né? Que o Floyd tá fazendo umas bem WWE ali, né? Mas eu acho ótimo. Eu quero ver. Que peso que isso vai ser, cara? Não tenho a mínima ideia. Mas deve ser uns 70, alguma coisa assim, 70 e pouquinho. O Aldo já disse que não ia lutar exibição, só ia lutar pro. Mas eu acho que o Mayweather não vai lutar pro. E eu acho que o Mayweather pesa um pouquinho mais, assim, a decisão do Mayweather numa luta de boxe, eu acho que ele tem um pouquinho mais de voz. Então eu acredito que essa luta vai ser de exibição, sim. Não acho que o Mayweather vai colocar em possibilidade de sujar o cartel perfeito dele pro Aldo, né? Pra um cara 2-0 no boxe. Mas eu acho que se for profissional também não é muito um risco pro Mayweather. O Mayweather não vai perder pro Aldo, né? Não, mas pode ser que sim, né? Nunca se sabe. A chance é mínima, mas pode ser que sim. E aí o cara vai poder se aposentar com, sei lá, 52-0 para ser 52-1, com a mancha no cartel para José Aldo, que acabou de migrar pro boxe depois de uma aposentadoria meio que forçada no MMA. Mas Parece aí... um risco que eu não gostaria de correr. Pois, é um risco, mas o Mayweather é um cara pelo dinheiro, né? Única e exclusivamente ele é o cara do dinheiro. Assim, ele é muito dinheiro. Então, o cara é tão inteligente que acho que uma trilogia aí, se ele perdesse acidente, se rolou acidente, rolou tudo errado, não vai acontecer. 10%, 5% de chance de acontecer, né? Se rolou, ele ganha, ele consegue monetizar bem uma revanche, né? Sim. Faz sentido. Mas quantos anos o Mayweather tá, velho? Deixa eu dar uma leve pesquisada aqui. Uns 40 e poucos, né? Eu acho que ele já tá com uns 40 e uns quebrado. 45. Ele já não é mais um garotinho. 45 anos, são muitos anos de vida. Definitivamente não está mais no seu auge. O Aldo tá com, sei lá, o Aldo deve ser uns 8, 9 anos mais jovem que ele. E a gente já conversou sobre isso, né? Sobre o lance do cara ser muito pior, mas ser mais jovem e acabar vencendo. Então... Pô, mas imagina que legal pro Aldo, né, cara? Tipo, o sonho do cara era, conseguir migrar pro boxe, fazer umas lutinhas. Se ele conseguir, mesmo que seja de exibição... Exatamente. Contra sei lá, o maior boxeador de todos os tempos, assim, de todos os pesos, ele certamente tá em todas as listas, né? Assim, quando faz uma lista de top 5, pelo que o cara fez e tal, pelo que o cara conquistou, pelo cartel, pelo que ele arrecadou. O cara tá sempre nessas listas, cara. Definitivamente, fazer uma luta de exibição como o Mayweather já é uma vitória, assim, enorme, né? Que só o McGregor conseguiu fazer, né? De gente vindo do MMA. Então, acho que se essa luta rolar, independente se é pró, se é exibição, é excelente pro Aldo. E se ele luta bem com o Mayweather, né? Ganhando ou perdendo, se ele luta bem, eu acho que abre caminhos mesmo pra carreira como boxer profissional dele. E se eles fazem... Não vai acontecer também, né? Mas imagina que sonho se eles fazem no mesmo card Ngannou e Tyson Fury. É impossível, mas... né? Deixa eu acreditar. Deixa eu acreditar que é possível. Bom demais. Vai acontecer. Tem alguma outra notícia aí? Importantíssima? Então, não temos notícia nenhuma essa semana. Semana ridícula de acontecimentos. John Jones não atropelou ninguém. O Conor McGregor não agrediu nenhum idoso. Nenhum lutador foi preso. Não rolou nenhuma violência doméstica envolvendo atletas de MMA. Então a gente tá com uma semana fraca.
tão fraca que o MMA Junk, né, um dos principais portais de MMA, lançou a seguinte matéria, ou notícia ontem, né? Lutadores de MMA celebrando Valentine's Day, que foi ontem, no caso 14 de fevereiro. E aí tem fotos do Conor McGregor jantando com a esposa, fotos do Max Holloway na praia com a família, um vídeo do Mike Chandler para sua amada, fotos do Breno Moreno, Gilbert Durinhos, Amanda Nunes, vários lutadores de MMA aqui. O ouvinte não tem como enxergar isso. E então, Pamplona, tu é os nossos olhos. Quem é o pound for pound mais fofo? Mais romântico? Cara, a foto aqui do McGregor tá só a foto do jantar. O Max Holloway tá muito fofo. O cara meteu uma foto de prato? Só o prato. Tipo assim, tô jantando com a patroa. E a foto de uma comida. Aí, se eu sou Conor ela, McGregor, né? Se eu sou ela, eu traio ele com o Khabib. Se eu sou depois dessa. Não, péssimo caráter. A foto do Max Holloway com a família tá bem bonita aqui, numa praia bonita no Havaí. Mas tá com a família. Tá com a família. É porque tá Valentine's errado. Day... Calma, Valentine's Day não é bem o dia dos namorados nos Estados Unidos, né? É uma parada mais que celebra o amor do que o amor mais... O amor em todas as formas. Não só o amor eros. Não só o amor entre cônjuges. E aí, foto com a família tá valendo. Tem um vídeo do Chandler também, Michael Chandler, que é sempre fofinho. Tem um vídeo, tem uma foto do Breno Moreno beijando a sua amada com o cinturão, né, próximo. Tem aqui uma foto... Não. Com o cinturão, parece que ele tá segurando ela com o cinturão, que seria horrível. Eu já sei quem foi que venceu aqui. Inclusive, quem estiver vendo no YouTube, na tela agora, imagem. Amanda Nunes com a sua esposa e a sua filhinha em um parquinho de crianças, as três sentadas em um dinossauro rosa. Três dinossauros rosa, né? Um em cada. Pound for pound de fofura? Definitivamente essa é a mais fofa. Parabéns, Amanda Nunes, você é a nossa vencedora. Vamos para as lutas da semana. Antes de ir para as lutas da semana, vamos lembrar que esse podcast tem apoio de KTO. KTO, sim, o melhor site de apostas que tem. O site que a gente entra toda semana para dar aquela anabolizada no nosso coração, aquele sentimentinho a mais, a gente gostar das lutas e até do futebolzinho, porque na KTO tem tudo. Não é só luta, tem MMA, tem vôlei, tem basquete, futebol americano, EA Sports, eSports, não é EA Sports, EA é do EA Sports. X-Game. Game. É fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. Se surgir uma dúvida, KTO_Brasil, o pessoal responde lá na hora. São seres humanos que conversam com você. E o Pamplona vai explicar para você o nosso cupomzinho de free bet. Cupom de free bet especial para o nosso amigo ouvinte que deseja apostar na KTO também. Quando você for fazer o seu cadastro, você vai colocar lá em cupom Osvaldo com W e vai garantir 20% de free bet. Como é que é o free bet? É um bônus que você ganha em cima do valor que você colocou. Se você colocou R$100, por exemplo, vira 120 para você apostar como quiser na KTO. Bonito demais. KTO.com, KTO.com, KTO.com. E esse card, Pamplona? Card, mais ou menos, né? Bem mais. Mas tu tinha me dado uma notícia boa desse card, né? Tem uma notícia boa, é que ele começa cedo. Ele começa o card preliminar às 18 horas, vulgo 6 horas da tarde ou da noite, né? Tem essa polêmica aí, a gente nunca sabe se 6 é fim de tarde ou se já é o começo da noite. E o card principal começa às 9 e o evento só tem 11 lutas. Então, vai terminar cedo, dá pra assistir só pelo entretenimento, dormir cedo. Quem quiser ir pra uma festa depois dá tempo também, vai dar bom. É o card UFC, é ruim, mas acaba cedo. Esse é o nome do card. Vai ser o troféu. Vou lançar essa hashtag aqui. Hashtag UFC, vírgula na hashtag. É ruim, mas acaba cedo. Aqui o que a gente tem de luta aqui que dá pra... Pô, tem uma do Felipe Lins com o Vincent Cruz aqui no meio, né? É uma das primeiras, acho que é a primeira do card principal. O Felipe Lins tá de favorito, 1.45 contra o Vincent Cruz, que tá 2.75. O Felipe Lins, que eu gosto muito, e eu acho que ele mudou de peso, não mudou? Então, acho que sim, né? Ele lutava de pesado...
Sim, ele era pesado. Ele era campeão de alguma parada e chegou com uma certa moral até. Ele foi campeão na PFL, se não me engano. Mas ele era aparentemente um peso pesado menor, assim, né? Uhum. Ele não se destacava muito pelo tamanho dele, assim. Mas eu gostava dele, cara. Eu gosto dele, acho um bom lutador. Como é que tá a odd aí pra essa luta? Essa odd está pagando 1,45 pro Felipe e 2,75 pro Ovins Saint-Preux. Eu vou de Felipe Lins por pontos aqui. Acho que vai ser uma luta... Uma luta que o Ovins Saint-Preux sempre luta do jeito estranho, mas não vai ser finalizado nem finalizar. E acho que o Felipe Lins vai ganhar. Bom palpite. Esse card, originalmente, a luta principal era o Marlon Vera contra o Cody Sanhagen, que era uma boa luta. E aí, como essa luta foi cancelada, o Coleman Event acabou subindo, que era Tyler Santos versus Henry Blanfield. E a Tyler Santos acabou se machucando, saiu da luta, e a Jéssica Andrade pegou meio que em cima da hora. Assim. Acho que essa mudança aconteceu semana passada, ou 2 semanas atrás, no máximo. Então, luta principal, ex-campeã, Jéssica Andrade. E aí a gente tem, como é que tá a odd aqui pra Jéssica Andrade? Jéssica Andrade tá de favorita, tá pagando 1,63 e a Erin Blatchfield tá pagando 2,28. Jéssica Andrade vai passar fácil. Vai passar fácil. Eu tô com medo porque o meu histórico não tá muito bom de apostas, né? Então, acho que eu não vou apostar na Jéssica pra não amaldiçoá-la. Não, eu tô melhorando. Eu tô mais conservador nos últimos 2 episódios e tô melhorando. Além dessa luta, a gente vai ter o Jordan Wright no Common Event, que é um cara interessante, vai lutar com o Zach Pauga, que eu desconheço. E outra luta legal também é o Jim Miller, que é um dos lutadores mais antigos do UFC, vai lutar contra o Alexander Hernandez, que é um cara que entrou muito novo no UFC, era uma promessa, era tipo um Pantera desse da vida, que entrou muito novo assim, né? Ele entrou com mais de 25, enquanto o Pantera entrou com, sei lá, 21. Mas vai lutar aí contra o Jim Miller. Se eu não me engano, essa luta já foi marcada algumas vezes e cancelada e finalmente vai acontecer. Eu tenho a impressão que essa luta já aconteceu umas 15 vezes. E o Alex Hernandez... não, eu sempre confundo o Alex Hernandez com o Alex Morono. O Morono é o que tem a voz parecida com o Homem-Aranha, né? Exatamente. O Hernandez é um que é forte pra caralho, né? Isso. O Hernandez, ele chegou no UFC 8-1, veio do LFA, e ele pegou o Beneil Dariush na primeira luta dele, venceu o Beneil Dariush, e aí depois venceu o Olivier Albin Mercier, que é um canadense meio prospecto, assim lá, a galera gosta muito dele, venceu ele também, e aí lutou com o Donald Cerrone, não sei se tu lembra dessa luta. Lembra que o Don Cerrone deu aquele combo de videogame, né? Exatamente. Foi uma luta que tava todo mundo já dizendo que o Cerrone estava desacelerando e tal, que era uma luta para vender o Hernandez, e aí o Cerrone venceu lindamente, e aí depois o Hernandez venceu o Massaranduba, aí perdeu pro Drew Dober, aí venceu, perdeu pro Thiago Moisés, venceu, perdeu pro Moicano, perdeu pro Billy Quarantino e agora precisa dessa vitória para se reestabelecer. Eu torço sempre, quando o cara é muito velho, eu torço pro velho, eu torço pro Jim Miller. Também, aí. sempre. Não tem como, a não ser se fosse um brasileiro ali, é Jim Miller, finalização, ou cotovelada, alguma coisa assim, alguma coisa meio brutal, se for nocaute, né? E o Jim Miller vem numa fase até boa, assim, né? Ele tá vindo de 3 vitórias seguidas, inclusive a última foi em cima do Cerrone. Venceu o Cerrone por guilhotina, finalização. Despedida do Cerrone, né? Isso. E aí, aqui a gente tem mais algumas lutinhas, né? Tem a brasileira Mayra Bueno Silva, favoritíssima contra a Lina Landsberg. Mayra Bueno pagando 1,22 contra 4,33. Eu vou de Brasil, não conheço essa Lina Landsberg, mas essa odd aí tem que ter algum motivo, né? Se tem odd, tem história. Se eu não conheço e a odd é 4,33, geralmente... A gente acabou não falando da odd aqui do Jim Miller e o Alexander Hernandez. O Jim Miller tá pagando 2,9 e o Alexander Hernandez 1,41. Beleza. Então, o card basicamente é isso que a gente falou, né? É ruim, mas acaba cedo. Tem essas lutinhas aí. É o card
que o nosso patrocinador tem que brilhar. É o caso que a KTO, tu tem que ir lá na KTO para dar uma melhorada, para dar uma emoção. Então, Exatamente. vai lá, KTO.com. Muito obrigado, a gente se fala semana que vem, tá bom? Valeu, tchau, tchau. Valeu!